Oiê! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro por aqui para a gente falar sobre os primeiros passos para você iniciar com as terapias integrativas, ser um terapeuta, o que você realmente precisa, como se preparar para esse primeiro movimento que a gente faz ao iniciar na profissão, atender os primeiros clientes que vão chegar e vencer, às vezes, aquela insegurança, aquele frio na barriga, aquele medo que muitos têm, porque é algo novo, é algo diferente, é algo que ainda não foi experimentado, né? Vivenciado na prática. Então, bem-vindo, bem-vinda a todo esse movimento que vamos fazer juntos hoje aqui. E certamente você vai esclarecer muitas dúvidas, vai ter mais clareza, né, dos passos que você tem que seguir para iniciar e para atuar mesmo nessa área sendo um profissional. Eu também quero falar com você hoje quem que realmente nasceu para ser um terapeuta. Às vezes, mesmo aquelas pessoas que já deram os primeiros passos, quando não vêm clientes, quando as coisas não acontecem, quando o trabalho não flui, se questiona: será que eu realmente nasci para isso? Será que eu devo seguir por essa profissão? E eu já quero começar desmistificando uma coisa que todos nós temos. A maioria de nós tem aquela sensação de que a gente está aqui para realizar um propósito. Muito foi falado sobre isso já, né? Então a gente tem aquela intenção, aquela tendência, né, de querer encontrar algo lá fora, sendo que o nosso maior propósito de estarmos aqui é viver a vida com propósito. É a gente realmente estar disponível para servir a vida. Então eu vou trazer algumas ideias, alguns conceitos, talvez até um pouco disruptivos aqui, para a gente refletir e para a gente internalizar o que vai fazer com que o terapeuta se fortaleça na caminhada dele, né? Antes de a gente debater mais sobre isso, ter mais clareza sobre esses passos essenciais para o terapeuta que inicia nessa caminhada, quero saber, coloca aí nos comentários para mim. Você já me conhece? Você já passou por aqui? Já conhece o meu trabalho? Você está chegando ao acaso e encontrou o meu vídeo, o meu canal, o meu trabalho, seja nas redes sociais ou por indicação? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber onde você me conheceu e se você já me conhece há um tempo ou está chegando aqui agora. Combinado? Mais uma coisa importante, quem ficar até o final desse encontro de hoje, eu vou liberar um teste para você fazer e ter mais clareza, mais certeza se você realmente nasceu para ser um terapeuta. Combinado? Então fica comigo até o fim, porque eu tenho certeza que eu vou esclarecer muitas dúvidas que a maioria dos terapeutas iniciantes tem, ou aqueles que estão sentindo um chamado para poder orientar pessoas na caminhada, só que ficam na dúvida, será que eu realmente nasci para isso? Será que eu tenho que fazer isso mesmo? Então a gente preparou um testezinho bem simples, mas que vai te dar mais clareza se você deve seguir por essa caminhada ou não, tá? Enquanto vocês respondem aí, se já me conhecem ou não, eu quero iniciar esse nosso encontro falando sobre como tudo começou para mim nas terapias. Quem me acompanha há mais tempo, me conhece há mais tempo, já sabe que lá atrás, né, quando eu era criança, eu devia ter uns 5 ou 6 anos, a minha mãe era cartomante. Então eu digo que ali foi, parece que o primeiro passo que eu dei nesse universo das terapias integrativas. Justamente porque eu via a minha mãe orientando outras pessoas, usando a cartomancia para isso, né? Porque na época não tinha conhecimento, não tinha YouTube. Imagina, faz mais de 35 anos isso, né? Ou por volta disso, mais ou menos. Então era uma época que não se tinha muita informação. Eu lembro que a minha mãe comprou algumas revistas, estudou do jeito dela, e como ela era muito intuitiva, gostava muito de tudo isso, então as pessoas vinham, alguns eram clientes dela de costura, porque ela também é costureira, né? E aí as pessoas vinham, ela fazia a leitura das cartas, depois a pessoa ia embora, e eu lembro de muitas e muitas pessoas dizerem pra mim, porque eu ficava esperando, ficava na sala, ficava brincando, ficava olhando TV, enfim. As pessoas saíam e diziam: nossa, parece que a sua mãe conhece a minha vida e ela nunca tinha falado comigo antes. Eu nunca tinha contado isso tudo pra ela, né? E eu achava aquilo tudo muito interessante. Mas eu jamais imaginei que isso poderia ser uma profissão um dia, né?
Em 2004, eu meio que caí num atendimento de terapia, sem querer. O meu noivo, que hoje é meu marido, Ronaldo, tinha marcado um atendimento para ele, a família toda dele estava indo nesse terapeuta, um tal de Bruno Gimenez, que talvez alguns que estão aqui conhecem o Bruno, né? Ou até me conheceram por indicação do Bruno. E ele tinha agendado um atendimento por questões profissionais, ele não pôde sair na folga dele e tal, e ele falou, Kátia, eu não consegui desmarcar com o terapeuta, você pode ir? Eu falei, tá bom, posso. E eu fui, mas eu fui sem esperar nada, porque eu não sabia exatamente como era, como funcionava, mas a gente ouvia da galera, né, dos familiares do Ronaldo, que esse Bruno, esse tal de Bruno, estava ajudando muito eles, que eles estavam gostando de ir lá e tudo mais, né? Nem eles sabiam explicar direito o que o Bruno fazia, mas de tanto falar, o Ronaldo marcou, não pôde ir e eu fui. E eu digo que esse foi o primeiro grande sim que eu dei para essa missão, que depois se tornou o meu propósito, o meu trabalho, né? Viver a vida com propósito e servir a vida através daquilo que eu faço. E aí, então, eu fui, fiz o atendimento, me encantei com tudo que o Bruno falou, achei incrível tudo que ele trouxe, toda a dinâmica, o processo, tudo que ele falava fazia muito sentido para mim. E aí, uns dias depois, a minha sogra também foi. E no atendimento com a minha sogra, o Bruno comentou sobre um curso de radiestesia. E a minha sogra ficou muito interessada em fazer, mas não queria ir sozinha, me convidou para ir junto. Inclusive, me deu de presente o curso. Ela falou, vou te dar de presente e a gente vai juntas pro curso. Porque na época eu trabalhava com educação infantil, estava fazendo pedagogia, atuava nessa área, então como estagiário, meu salário não era muito alto, eu não ganhava bem, né? Era só um estágio. E aí, a minha sogra Marlene falou, Kátia, vamos juntos e daí eu pago para ti o curso e aí depois a gente vê como é que a gente faz, né? Se a gente aplica, se não aplica, se usa, como é que vai fazer com esse treinamento, mas achei muito interessante o que o Bruno falou. Ok, eu fui. E o interessante foi que a gente fez o curso, eu voltei, inclusive estávamos ela, uma concunhada minha, né, a esposa do irmão do Ronaldo, e ela, e a gente adorou. Nem preciso dizer que a gente amou o curso. E aí eu lembro que depois que eu fiz o curso, a primeira coisa foi aplicar na minha mãe, aplicar na minha irmã, que eram pessoas bem próximas, né? Eu não tinha intenção nenhuma de ser terapeuta, então eu tava fazendo tudo aquilo pra mim, pra me autoajudar, né? E aí eu lembro que eu comecei a aplicar com elas, elas começaram a me dar feedbacks muito legais, e eu comecei a gostar muito de tudo isso. E aí eu fui numa sessão de terapia com o Bruno de novo, e lá na sessão eu comentei com ele, Bruno, eu não sei, cara, mas eu tô adorando e eu tô praticando muito a radiestesia. E eu lembro que ele olhou pra mim e falou assim, Kátia, olha, eu acho que você tem o dom pra ser terapeuta também, viu? Não é todo mundo que sai do curso e já sai querendo aplicar nas pessoas e querendo levar o conhecimento adiante. Então, não sei, vamos seguir aqui fazendo o trabalho terapêutico e se você sentir que isso que eu te disse faz sentido, a gente vai te orientando para você seguir essa caminhada. Eu confesso pra vocês que no dia eu achei que ele tava falando bobagem, assim, tipo, não tinha nada a ver, sabe? Eu lembro que eu fiquei com aquilo, assim, na cabeça, mas pensando, não, eu quero ser professora, tô fazendo pedagogia, tô, né, construindo minha carreira dentro dessa área da educação, então, não sei, acho que não. Mas, ao mesmo tempo, ficou aquela coisinha, sabe? E eu fui vendo que o próprio exercício da radiestesia no dia a dia, seja pra mim, seja pra minha irmã, seja pra minha mãe. Aí eu lembro que eu tinha um tio que também sempre trabalhou em casa espírita, que tinha afinidade, né, com esse lado, assim, mais espiritualista. Uma outra tia minha também que tinha a consciência mais aberta, né, começaram a conversar comigo sobre o assunto, eu comecei a fazer algumas coisas pra eles e eles começaram a me dar feedbacks positivos também. E aí eu achei muito interessante que, sim, o que eu fazia dava resultado. E essa foi a primeira fase, o primeiro movimento que eu fiz com algo que hoje eu vejo que é a minha maior riqueza, que é esse contato com a minha espiritualidade. O que nada tem a ver com religião, tá? Tanto que dentro das terapias a gente não tem religião. A gente não pode instigar, não pode estimular as pessoas a acreditarem nas mesmas coisas que nós quando se trata de religião. O nosso trabalho é terapêutico, não tem nada a ver com algo religioso, tá?
Então, assim, mesmo que você tenha a sua religião, as suas crenças, lá dentro do consultório você sempre vai ser neutro. Inclusive, você pode ter pessoas que vão vir consultar que vão dizer para você que nem acreditam em Deus. Só que às vezes elas acreditam num outro Deus, que não é um Deus da religião. Um Deus impositivo, um Deus punitivo, elas acreditam numa outra força, num outro tipo de energia, diríamos assim, né? E nós temos que ser totalmente neutros, trazendo a nossa orientação, podendo levar para a pessoa algo que vai contribuir com a vida dela, mas de forma sutil, de forma leve, sem impor nada. Até uma das grandes dicas aqui que sempre me ajudou muito como terapeuta é saber que eu não tenho que dar as respostas para o meu cliente. Essa sacada aqui é super importante. Não é você que tem que dizer para o cliente o que tem que ser feito. Não é o terapeuta que tem que fazer isso. O terapeuta, o papel do nosso trabalho é justamente estimular na pessoa a busca pela resposta interna dela. Ela tem que encontrar as respostas, não é necessariamente o terapeuta que tem que dizer. E quando a gente for falar, tem que ter um tom de pergunta, tem que estimular a busca pela melhor resposta, né? Tem toda uma condução que eu inclusive ensino no Terapeuta do Zero a fazer isso, justamente para que a gente saiba como conduzir essa conversa, esse alinhamento que a gente vai fazer com a pessoa, especialmente no primeiro atendimento, que é onde tudo começa mesmo, né? É essencial que você saiba como conduzir o seu primeiro atendimento, por vários motivos. Primeiro, porque se você fizer um bom primeiro atendimento, a pessoa vai indicar seu trabalho e você vai começar a lotar sua agenda. Se você fizer um bom primeiro atendimento e passar essa primeira boa impressão, a pessoa vai se tornar fiel ao seu trabalho. Se você souber e entender exatamente qual é a necessidade do seu cliente, ele vai se tornar não apenas seu cliente, mas fã do seu trabalho. E isso não tem riqueza maior, né? Não tem alegria maior do que saber que realmente a gente conseguiu contribuir e que a pessoa sentiu uma transformação real na vida dela, né? E aí, então, passado ali um tempo, né? Isso foi em 2004, quando eu fui no Bruno. 2005, eu estava trabalhando na escola ainda, estava fazendo os meus cursos, buscando esse caminho do desenvolvimento pessoal e estava com aquilo que o Bruno falou na minha cabeça, tipo, será que eu vou ser uma terapeuta um dia? Será que ser terapeuta está no meu caminho? Será que eu tenho que pensar nisso, me preparar para isso? Só que eu lembro que eu meio que soltei, assim, tipo, se tiver que ser, vai acontecer. E não é que aconteceu. Eu estava numa reunião da escola, finalizando o dia lá com as outras professoras, a diretora e tal. E aí começou a rolar um bate-papo no final da reunião e a galera começou a me perguntar o que eu estava fazendo que eu estava tão diferente. Porque isso começa a acontecer, né? E o pessoal nota que a gente está mudando. E aí eu lembro que eu comecei a conversar mais com a diretora da minha escola. E ela olhou para mim e falou assim, Kátia, eu acho que a minha irmã vai gostar muito de fazer reiki contigo. Eu tinha recém finalizado o segundo nível do reiki, né? Já podia aplicar nas pessoas. Mas eu não falava pra ninguém isso, né? Eu não sei por que cargas d'água. Ela falou isso pra mim. Kátia, eu acho que você poderia atender a minha irmã. E eu olhei pra ela e falei, não, mas eu não sou terapeuta, eu vou passar o contato do Bruno, que é com quem eu tô fazendo meus atendimentos de terapia. E ela falou, mas eu não sei, eu acho que tem que ser contigo. Na hora, eu não pensei muito, eu falei, tá bom, passa meu contato pra ela, que daí eu passo o contato do Bruno. Só que eu achei que a irmã dela nunca ia falar comigo. Para minha surpresa, no dia seguinte, a irmã dela falou comigo. E quis marcar um atendimento. Eu falei, não, mas eu não atendo. Mas é que a fulana falou de você, falou que você tá muito diferente, falou que você tá mais tranquila, que até a sua turma na escola tá mais tranquila e tal. E eu achei muito interessante e eu quero fazer com você. Eu respirei fundo. A barriga já começou a embrulhar. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, tá bom, vamos marcar então. E eu marquei com ela. E eu lembro que eu fui atender ela no local onde ela trabalhava numa pousada na época, e eles tinham uma sala de reuniões que ela podia reservar e eu podia ir lá fazer o atendimento, né? Sem problema algum. Eu não tinha espaço, eu não tinha nada preparado, gente. Eu não sabia o que era ser terapeuta direito, eu não tinha intenção de fazer isso, né? Lembro que terminei de falar com ela, marquei, liguei pro Bruno. Bruno, socorro, me ajuda, o que eu faço? Ele falou, não, calma que eu vou te ajudar. Aí ele me passou uma ficha com algumas perguntas para eu fazer, me deu algumas orientações, eu me preparei e eu fui fazer o atendimento com ela. Lembro que eu tive vários insights, várias ideias, fiz toda uma preparação e tal e fui.
Não tinha nem carro, botei as coisas numa mochila, nas costas e fui. Cheguei lá, só que eu fiz aquele atendimento e aquilo assim me encantou. Eu falei, cara, eu quero fazer isso pro resto da vida. Eu não sei como, eu não sei de que jeito, mas eu amei a experiência. No final, ela olhou pra mim e falou assim, Kátia, eu amei o que a gente fez aqui. Eu não sei o que você fez comigo, eu não sei o que foi que você fez enquanto eu tava de olhos fechados, mas assim, me ajudou muito, eu tô muito melhor. E eu quero indicar seu trabalho para outras pessoas. Eu tenho mais 4 pessoas para indicar o seu trabalho. Já pensei na fulana, 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 fulana. Eu falei, não, mas a gente pode ver e tal. E ela falou, eu quero marcar minha próxima sessão contigo. Eu tentei dar uma enrolada ali para ver se ela não marcava o próximo, para ver se não vinha as outras pessoas, mas não teve jeito. A gente marcou um próximo encontro. Ela me indicou as outras 4 pessoas e na semana seguinte eu atendi as outras 4 pessoas. E dali para frente eu não parei nunca mais, né? Só que eu fui vendo que eu fui estruturando um modelo de atendimento, eu fui personalizando o trabalho, eu fui entendendo o que as pessoas precisavam e, de fato, eu fui entregando para elas aquilo que elas realmente queriam. Uma pessoa indicava para outra, que indicava para outra, que indicava para outra e eu sempre tinha atendimento. Às vezes mais, às vezes menos, algumas semanas mais, outras menos. No início eu ia até a casa das pessoas porque eu não tinha espaço e não tinha espaço holístico na época, ou clínicas que abrissem as portas para gente. Hoje em dia, você consegue fazer parceria e sublocar uma sala em várias clínicas, em vários locais, inclusive de estética, ou até mesmo área da saúde. Tem clínicas de saúde, de nutrição, que abrem portas pra gente hoje em dia. Na minha época, não, gente. Lá 2004, 2005, 2006, ninguém sabia nada do que era esse trabalho, né? Não se sabia muito, então as pessoas não abriam portas pra gente. Então, no início eu fui, só que era muito desgastante. Eu levava muito tempo, demorava muito, era desgastante ir na casa da pessoa, porque às vezes alguém batia na porta, tocava a campainha, tocava um telefone, alguém chegava, alguém gritava, e a pessoa se desconcentrava, não conseguia ficar ali o tempo todo disponível, né? E aí começou a ficar muito ruim isso. Então, eu fiz alguns atendimentos nas casas das pessoas e vi que não funcionava. Como eu joguei para o universo e pedi, né, uma oportunidade, veio a possibilidade de eu atender num espaço de yoga. Então, por um tempo, eu subloquei uma sala. Essa prof de yoga tinha um espaço grande para fazer as aulas dela, mas ela tinha salas menores também. Com isso, a gente contribuía para pagar um aluguel, né? Porque ela pagava um aluguel meio alto, então quem estava lá atendendo como terapeuta podia ajudar ela. Então, eu pagava acho que 30% do valor do atendimento para ela para poder usar a sala, né? Com tudo organizado, tudo prontinho, tudo ok. Era super vantajoso para mim, eu não tinha que me preocupar em pagar aluguel todo mês. Eu pagava a porcentagem quando eu ia atender, o que não comprometia o meu financeiro, porque se eu não atendesse, eu não tinha nada para pagar no espaço. Mas aí o tempo passou, ela acabou tendo que devolver a sala, o pessoal resolveu vender o espaço, né? E aí veio a possibilidade de eu fazer um trabalho nos fundos da casa do meu sogro e da minha sogra na época, porque como minha sogra estava envolvida também, gostava e tal, né? Eles tinham um espaço para jantas, para reuniões com amigos, e o meu sogro estava usando muito pouco o espaço. Aí eu lembro que eu preparei energeticamente esse espaço, comecei a fazer alguns atendimentos lá. Claro, não era espaço preparado, né? Mas foi o que me ajudou muito ali nesse início, sou muito grata aí, o meu sogro e minha sogra. Meu sogro hoje não tá mais aqui com a gente, já partiu desse mundo, mas eles me deram essa força no início até que eu conseguisse me organizar para ter outro local para atender. Nesse meio tempo, eu consegui construir uma sala nos fundos da casa da minha mãe, né, que a gente tinha um terrenão enorme, e aí eu construí meu espaço, onde eu podia dar curso, fazer palestra, ter eventos e também ter uma sala de atendimento, né? E ali, nesse mundo presencial, foi onde tudo começou na minha vida como terapeuta, né? Iniciando os atendimentos meio que por acaso. Eu digo que esse foi outro grande sim que eu dei para a vida, né? Para me colocar a serviço da vida, para que as coisas começassem a acontecer e as oportunidades chegassem. E aí, então, 2008, eu abri o meu espaço de terapias mesmo, né? Que aí fiz a inauguração, comecei a fazer evento, comecei a dar curso e outras portas começaram a se abrir para mim nesse universo. Tanto que eu comecei a dar curso em outras cidades, não só no meu espaço, não só aqui na região Canela Gramado, né? Eu ia a Nova Petrópolis, eu ia para
Carlos Barbosa, Nova Prata, às vezes São Paulo, Florianópolis, a gente ia dar curso em várias cidades, Porto Alegre também. E eu fiz uma parceria muito legal com o pessoal do Luz da Serra. O Paulo Henrique, que é um dos sócios, né, junto com o Bruno e com a Patrícia, ele foi meu parceiro de curso por quase 10 anos e a gente fez um trabalho muito lindo aí nesse tempo todo. Até que veio a internet. Em 2014, eu vi que a internet podia ser um caminho de muita expansão para o meu trabalho. Nessa época eu já tinha o meu primeiro livro escrito, O Ame Quem Você É, e eu queria levar minha mensagem para mais pessoas, só que eu vi que no presencial eu tinha limite de tempo, eu tinha limite de espaço, né? Porque eu ia nos locais, a gente promovia os eventos, mas era para um número limitado de pessoas, era o que cabia nos espaços. E também dependia de eu ter que me deslocar de um lugar para outro. E estava muito cansativo, a gente trabalhava de segunda a segunda. Não tinha folga, não tinha férias, não tinha nada. A gente mal parava ali no final do ano, quando dava, e tinha alguns feriados que a gente conseguia, né, ter uma folga um pouquinho ali, de uns dias, se organizar e tal, ter um descanso, mas a demanda começou a crescer e a gente viu que não tinha braço para atender tudo, né? E nesse tempo, tanto para eles quanto para mim, lá para o pessoal do Luz da Serra quanto para mim, chegou essa oportunidade de a gente começar um trabalho online. E aí eu comecei a buscar o que eu poderia fazer dentro de tudo que eu conhecia para levar essa mensagem para mais pessoas. Até que um dia eu estava num evento de marketing digital, inclusive, né, nessa área do online, e lá, pum, caiu a ficha. Eu falei, puxa vida, será que eu não poderia ajudar outros terapeutas com aquilo que muda a minha vida? Então aqui está uma coisa bem interessante, porque tem muita gente por aí ajudando terapeuta que começou há 1 ano, 2 anos, 5 anos. Primeiro que eu já estou nessa área há quase 20 anos. Desde 2006 que eu atendo e atuo integralmente nessa área. Comecei lá em 2005, mas em 2006 eu fiz minha transição de carreira, como eu já comentei aqui agora. 2008 abri meu espaço de terapias, tive um espaço por quase 6 anos. 2014 conheci o online. Nesse momento eu vi que ou eu continuava com a demanda no presencial ou eu mergulhava de vez no online. Como o projeto para orientar terapeutas começou a crescer, 2015, ali final de 2014, 2015, eu tive que encerrar as minhas atividades no espaço para focar no online. Eu não dava conta de tudo. E aí eu comecei a realmente fazer um trabalho onde eu vi que eu poderia orientar pessoas que estão iniciando na sua caminhada ou que já atuam como terapeutas, mas não conseguem performar ou crescer nessa profissão. Então, em 2015, nasceu o Top Terapeuta, depois já veio o Terapeuta do Zero, que veio na sequência, né? E ali eu comecei a, de fato, orientar esses profissionais, ou seja, quase 10 anos que eu atuo ajudando, orientando profissionais da área das terapias integrativas. É uma longa jornada, considere isso, né? Tanto orientando os terapeutas, quanto atuando com as terapias e vivendo dessa profissão. O que conta muito, né? Porque alguns aí se colocam à disposição para orientar os terapeutas, tem os cursos de formação, mas não tem muita experiência, ou a vida desses terapeutas não é tudo aquilo que eles pintam na internet, e a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque eu tô vendo muita gente que tá lá, que fala, e eu conheço o bastidor da vida dessa pessoa, e não tá legal, não. As coisas não estão bem, a pessoa tá ali desesperada para vender porque ela quer resolver os problemas da vida dela, mas de fato ela não está tão disponível assim quanto às vezes as pessoas estão precisando que ela esteja, né? E aí o que eu comecei a perceber? Primeiro que eu já percebia nas viagens, nos cursos que eu dava, nos espaços que eu ia, que muitos terapeutas iniciavam, mas não conseguiam dar andamento no seu trabalho. Outros começavam e desistiam porque não tinham clientes ou o espaço não se sustentava, a coisa não fluía. E aí eu vi que dentro do trabalho que eu fazia no meu espaço, eu conseguia ter clientes sempre. Eu tinha um modelo de atendimento que tornava os clientes fiéis, como eu disse antes, né? E aí eu comecei a estruturar isso de maneira que eu pudesse ensinar para os terapeutas aquilo que dava muito certo para mim. Seja na parte da estrutura do atendimento, seja nesse primeiro passo que a gente precisa dar quando atende os primeiros clientes, como também a expansão, né? Como divulgar, como atrair mais pessoas, como fazer com que o trabalho cresça e eu possa viver integralmente das terapias. E foi aí que eu vi
que eu cobrava acima da média e sempre tinha clientes, que eu conseguia manter os clientes fiéis e que eu conseguia performar muito. Vendo que outros não conseguiam, eu pensei, como fazer para ensinar isso para eles, né? E aí eu iniciei fazendo algumas mentorias, peguei alguns profissionais, né, que eu já conhecia, que tinham feito algumas formações comigo, fiz um trabalho com eles, vi que o que eu aplicava para mim funcionava para outros terapeutas também, e foi assim que tudo iniciou. E hoje nós já temos aí por volta de 2.500 alunos na nossa plataforma online, só que se eu for considerar os alunos que já faziam no presencial comigo, passa de 4.000 com certeza, né? Então é muita gente que eu já pude contribuir, que eu já pude orientar nessa caminhada e que alguns hoje inclusive vivem das terapias integrativas. E agora eu quero mostrar aqui para você algumas fotos do meu espaço, inclusive, né, para você ver aí fotos dos alunos, dos cursos de formação que a gente fazia, passando um pouquinho pela trajetória, né, de todo o trabalho que a gente desenvolveu lá no espaço, dos eventos, dos cursos que eu dava fora também, o lançamento do meu primeiro livro, do Ame Quem Você É, o nosso primeiro evento do Top Terapeuta, o lançamento do meu segundo livro, do Cuide-se, que hoje é um sucesso de vendas, inclusive. E aí, eu lembro que 2020 veio a plaquinha de 100.000 inscritos no YouTube. Ali eu percebi que todo o meu esforço e o meu trabalho no online tinha valido a pena e que toda a construção que eu vim fazendo lá de 2004, 2005, 2006 até 2020, 2021 tinha valido muito a pena também, porque eu pensei, cara, mais de 100.000 pessoas acompanham o meu trabalho hoje. Passaram por algum vídeo meu e se inscreveram no meu canal. É muita gente. Se eu ficasse só no presencial, muito provavelmente eu não teria expandido tanto. Por isso que estar no online também é importante para o nosso crescimento. Não dá mais para a gente ficar só no presencial. A gente precisa ir para online também. São duas coisas que se complementam. Eu acho que é interessante a gente ter, sim, a possibilidade de fazer alguma coisa no presencial e aí pensar estrategicamente o que fica mais interessante, ou você pode atuar 100% no online também, porque hoje, acho que 95% dos meus atendimentos são online. Raras são as pessoas que vêm atender no presencial, né? Consultar no presencial. Aqui também tem uma imagem de um evento que eu fui lá no Luz da Serra, né? E ter encontrado essa galera, ter encontrado essas pessoas que estão lá no Iniciados, que é um dos treinamentos onde eu dou aula em alguns períodos do ano, faz muita diferença, porque aí a gente vê, né? A gente tá em contato com a galera, a gente abraça o pessoal, a gente fala com a galera. É muito legal ter, sim, essa mescla do presencial com o online e saber que o online, inclusive, vai te dar autoridade, vai te ajudar a crescer, vai te ajudar a conhecer muitas pessoas, para que, inclusive, no presencial você cresça, né? Mas aí muita gente me pergunta, Kátia, será que vale a pena investir nas terapias integrativas? Quantos clientes você acredita que um terapeuta pode ter? São perguntas que chegam pra gente, né? Dentre muitas, essas são algumas. E olha, eu vou pedir para colocar na tela aqui alguns artigos que a gente encontrou em alguns sites. Primeiro, esse aqui, da Globo.com, falando que 30% das empresas nos Estados Unidos oferecem terapia no trabalho. Se a gente for ver aqui também, pós-pandemia, os números e a busca por terapia aumentou. Um outro dado importante que eu sempre gosto de mostrar: metade da população vai ter problema de saúde mental até os 75 anos, revela estudo. Na Isto É, saiu esse estudo, né, que foi feito por algumas universidades nos Estados Unidos e na Austrália, mostrando que já é uma realidade o aumento dos problemas de saúde mental e que vai crescer. Quando eu mostro esses artigos, eu quero que você veja o quanto existe de possibilidade e de crescimento para o nosso trabalho. As terapias integrativas estão só começando aqui no Brasil e no mundo, tá? Não só no Brasil, mas no mundo. Então, quando você pensa ou pergunta, né, vale a pena investir? Eu digo vale, porque ela já é uma das profissões do futuro. Principalmente porque aquele profissional que está lá fazendo sempre a mesma coisa do mesmo jeito, ele pode se extinguir sim no futuro. Ele vai deixar de existir.
Mas aquele profissional que personaliza, que tem um olhar diferenciado, que entende a dor do seu cliente, que atua de forma diferente mesmo de outros, ele nunca vai perder lugar no trabalho que ele for exercer. Agora, se você for mais um aplicador de técnica, você não tiver o seu diferencial, você não criar uma experiência para o seu cliente, eu não sei o que pode acontecer no futuro com você. Mas se você tiver essa intenção de sempre crescer e evoluir no seu trabalho, muito provavelmente você nunca vai ficar sem cliente e você sempre vai ter um caminho de crescimento para o seu movimento como terapeuta e como profissional da área, tá? E com relação à outra pergunta, né? Quantos clientes um terapeuta pode ter por dia, por mês, por semana, enfim, né? Olha, depende muito da situação e do momento de cada terapeuta. Então, assim, tem terapeutas que iniciam a sua caminhada atuando em outra área, né? Tem alguns que às vezes são áreas parecidas, outros são áreas muito diferentes, né? E aí precisam conciliar horas vagas, tempo disponível para atender como terapeuta e o tempo que vai se dedicar para outra profissão. Então, isso depende muito, depende do seu caminhar, depende da sua disposição, depende do seu tempo. Mas assim, hoje eu atendo no máximo 3 clientes por dia, quando dá. A minha agenda é super lotada e eu não tenho só os atendimentos hoje, né? Eu tenho outros compromissos também com os cursos, com os alunos, com as mentorias. Então, eu não fico só full time atendendo. Hoje eu atendo no máximo 2 pessoas por dia, às vezes uma, né? 3 a 4 por semana é o que eu consigo hoje dentro do tempo que eu tenho e da agenda que eu tenho. Então, depende muito das prioridades, daquilo que é possível, né? Mas o fato é que para a gente iniciar com as terapias integrativas, a gente pode sim conciliar nas horas vagas, no tempo que a gente tem. Uma outra coisa importante tem profissionais que às vezes continuam seguindo com 2 profissões e não tem problema nenhum. A gente tem alunos que trabalham com música, por exemplo, trabalham com banda, são músicos, né? E atuam com as terapias nas horas vagas. Eu tenho uma aluna também que ela trabalha com eventos em finais de semana, à noite, e em outros horários ela atende, ela adora fazer o trabalho com eventos e ela não quer deixar de fazer, então ela concilia as 2 coisas. Nós temos alunos que atuam com estética e atuam com a terapia. Então, 3 vezes na semana fazem estética, 2 vezes na semana fazem o trabalho da terapia e vão conciliando. Por quê? Nesse caso da estética, por exemplo, às vezes os próprios clientes da estética vão migrar para o trabalho da terapia posteriormente. Então, uma coisa acaba complementando a outra. Não tem problema de você exercer 2 coisas. Eu acho bem interessante, inclusive. Tanto que eu faço 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Eu tenho os atendimentos, eu tenho as mentorias e eu tenho os cursos. E eu concilio tudo no meu tempo, nos meus horários. Entende? Então, essa coisa de, eu tenho que começar fazendo uma coisa e terminar fazendo outra, sempre do mesmo jeito, sempre fazendo a mesma atividade. Por quê? A gente pode ter múltiplas fontes de renda, né? Pode ter outras opções também. E aqui fica a dica. De repente, você pode iniciar com a ideia de ser um terapeuta para ter uma fonte de renda extra. E depois você vai migrando se você sentir que quer fazer uma transição lá na frente. Mas não precisa começar pensando que tem que fazer uma transição de carreira. Eu tenho que fazer uma transição lá na frente. Não precisa. Isso vai depender muito do seu momento, do que fizer sentido para você e para aquilo que você projeta para o seu futuro também, né? Agora eu quero falar aqui do método do terapeuta do zero, que tem 4 pilares e cada pilar ele orienta, ele conduz o terapeuta nesse processo de preparação para os primeiros atendimentos, desde os passos iniciais, a postura ideal, a dinâmica do primeiro atendimento, ao uso das técnicas para que a gente consiga potencializar o nosso trabalho, tá? E o primeiro pilar é o pilar da preparação. O que um terapeuta precisa ter para atuar nessa área? Para você se preparar para ser um terapeuta, primeiro você tem que ter uma formação na área, tá? Essa formação não precisa ser um curso superior numa faculdade. A nossa profissão hoje ela é autorregulamentada no Brasil. Ela é uma profissão, é considerada uma profissão, está dentro da classificação brasileira de ocupações no Brasil como uma profissão, sim, de terapias holísticas e integrativas, tá? Só que não é regulamentada. Inclusive, tinha um projeto de lei sendo votado, foi para o Congresso novamente, pela 4ª vez, se eu não me engano, e foi negado.
Então, a profissão no Brasil, e o que se sabe até em outros países, continua sendo autorregulamentada, o que quer dizer que não há lei, decreto ou regulamento que diga especificamente qual curso você tem que fazer, não é exigido que você tenha que se credenciar a uma associação, que você tenha que ter uma carteirinha, porque não existe regulamentação dizendo que isso é necessário. É diferente de um psicólogo, por exemplo, que ele precisa ter a formação dentro de uma universidade, tem que ter lá o registro, tem que ter a carteirinha, né? No nosso caso, a nossa profissão continua sendo autorregulamentada, porque na votação foi decidido, né? Foi levado para Congresso e foi percebido, entendido que como o nosso trabalho não tem um risco como o trabalho de um médico, por exemplo, ou de algum outro profissional que é mais invasivo, eles não veem necessidade de regulamentar. Até certo ponto eu acho isso muito bom, tá? Porque se for regulamentar a profissão das terapias integrativas, o que pode acontecer é que eles vão inventar um monte de regras sem ser um terapeuta. Porque quem faz lei e regra, geralmente, não é especificamente o profissional que está lá atendendo todos os dias. É alguém que trabalha atrás de um computador e numa mesa, mas que não sabe exatamente como as coisas acontecem. E hoje nós temos uma certa liberdade para atuar e que em qualquer profissão vai ter o profissional que não vai ter integridade, assim como vai ter o profissional super íntegro, ético e que vai fazer tudo bonitinho. Então, isso não tem a ver com regulamentar ou não regulamentar, tem a ver com caráter. A gente sabendo exatamente com quem a gente se conecta e entendendo que a gente vai fazer uma formação com alguém sério, que tem experiência, que sabe o que está dizendo, que não está há pouco tempo nesse universo, que você acompanha essa pessoa, ela tem uma visão de mundo parecida com a sua, você vê que essa pessoa tem integridade no que fala, tem verdade, né, nessa pessoa, e ela realmente está ali comprometida, essa é a pessoa com quem você tem que fazer uma formação. Não necessariamente você tem que escolher pelo currículo, tá? Cuidado com isso, porque às vezes você vai entrar num treinamento, numa formação que vai te dar um currículo de 1000 horas de estudo, mas você vai sair de lá totalmente perdido, não sabe o que fazer, não sabe como conduzir um atendimento, não sabe o que perguntar para o cliente, não sabe como realizar esse atendimento, essa estrutura. Meu Deus, eu não sei o que eu faço, que é o que a gente mais recebe hoje. Pessoas que já têm o conhecimento, já têm as formações, mas têm medo e se sentem inseguros. Por quê? Porque não sabe como fazer, só tem o conhecimento, mas não sabe como conduzir o processo, né? Um outro processo importante aqui na preparação é a estruturação do seu atendimento. Você tem que saber se o seu atendimento vai ser online, vai ser presencial, vai ser nos dois formatos, como você vai fazer parceria com alguém para ter a sua sala de atendimento lá sublocada, você vai fazer uma parceria com alguém onde você vai dividir um aluguel, você vai atender só online, aonde você vai atender, o lugar que você vai atender no online é silencioso, é privativo, não vai ter ninguém ouvindo, não vai ter barulho atrapalhando. São coisas simples, mas que fazem muita diferença para a experiência do cliente. Não dá para ficar fazendo ligação no WhatsApp de qualquer jeito, sem uma câmerazinha mais ou menos ali alinhada, ficar mandando mensagem por áudio. Gente, por favor, temos que ser profissionais. Para que a nossa profissão seja bem vista, nós temos que ser profissionais. Então, assim, tem que fazer um atendimento com vídeo, olhando para a pessoa, sabe? Ou pelo Zoom, ou pelo Google Meet. Se for fazer uma ligação no WhatsApp que seja em vídeo, tem que ter esse contato com as pessoas. Você não pode ser um carregador de bateria, você tem que ser um terapeuta, você tem que ser alguém que vai orientar a pessoa, que vai proporcionar para ela uma experiência onde ela vai ter a transformação real na vida dela. Então isso faz muita diferença e é por isso que eu prezo tanto por isso. Tem terapeuta que acha que isso não é importante. E se você é um deles, tudo bem. Só que, para você cobrar um valor que seja interessante, para você se posicionar, para você ter autoridade, você tem que fazer um trabalho minimamente organizado, estruturado. Porque senão você é mais um no mercado fazendo o que todo mundo faz. E aí não adianta reclamar que não tem cliente, não adianta reclamar que as coisas não acontecem, não adianta reclamar que não tá bom, porque minimamente você não tá fazendo essa estrutura, essa preparação inicial para começar a atender, né? No pilar 2 do método, eu falo da postura do terapeuta. Então, assim, você não é responsável pela melhora do cliente. Você não tem que dizer especificamente o que o cliente tem que fazer. Você tem que despertar no cliente, ajudá-lo a buscar a melhor resposta. Eu até costumo dizer que
Você não está aqui para salvar ninguém. Você não está aqui para salvar a vida do seu cliente. Você não é salvador, você é terapeuta. E essa é uma das coisas essenciais para que você não despende energia desnecessária. Às vezes o terapeuta tem receio, né, de começar a orientar as pessoas, ou já passou por isso, e se desgastar energeticamente, ficar muito cansado, perder energia. Só que isso só acontece quando você não está no seu lugar de terapeuta. Você está se colocando como salvador, você quer resolver o problema do seu cliente, você quer entregar mais do que você tem. Ou você não consegue perceber a sua contribuição interna para que você consiga orientar o seu cliente. Então, tem algumas questões que são essenciais aqui, e a primeira delas é você saber que você não é responsável. Você está ali para orientar, para conduzir a pessoa para que ela encontre as melhores respostas, o melhor caminho, o melhor jeito de ela mudar a vida dela. Mas não é você que vai fazer por ela. E aqui é muito importante que você tenha esse olhar, tá? Outra coisa essencial é: terapeuta que não resolve, não olha para suas questões, ele empaca na jornada dele. Não adianta você fazer uma coisa e depois ir lá para uma rede social mostrar outra. Ou dentro do consultório você ser outra. As pessoas sentem, elas têm faro para mentira, gente. Então, assim, a sua postura na vida é a mesma dentro do consultório. Se fora do consultório você está sentindo que a sua vida está bagunçada e as coisas não estão bem, você vai levar essa vibração para dentro do consultório. Não há como separar as coisas. Não existe, tá? Você vai tentar fingir, mas não vai funcionar. As pessoas vão sentir. Aí elas não voltam mais, elas não sentem afinidade com o trabalho, ou mesmo na hora de agendar, elas não sentem magnetismo no terapeuta. Elas sentem que alguma coisa está errada com aquele terapeuta, elas não sabem nem explicar o quê. Então, a gente tem que viver a nossa verdade dentro e fora do consultório. O que eu ensino, eu tenho que aplicar na minha vida. Mas isso não quer dizer que você tem que estar perfeito, com tudo resolvido, tá? Por favor, não entrem nisso. Um dos caminhos de ascensão do terapeuta e de ter mais clientes no consultório é justamente continuar nos seus processos, tá? Eu loto a minha agenda muito rápido quando eu tô passando por um processo de evolução na minha vida. Quando eu entendi algumas coisas e a coisa tá legal, tá fluida, geralmente dá uma diminuída nos atendimentos. Aí eu começo a perceber algo que eu preciso trabalhar, começa a vir de novo, várias pessoas consultar comigo. É uma questão vibracional também, tá? Então, assim, nós precisamos continuamente seguir com os nossos processos de evolução e de crescimento pessoal, para que isso nos alimente, para que a gente se sinta nutrido, para então poder contribuir com as pessoas. Não dá para separar as coisas, gente, porque o nosso trabalho é esse. O seu trabalho é ajudar as pessoas a se desenvolverem. Se você não estiver fazendo isso por você, não tem como você orientar outras pessoas. Então, o nosso trabalho de evolução e de crescimento pessoal nunca vai acabar. Nunca. Talvez quando a gente partir desse mundo e for para outras dimensões, mas enquanto estivermos aqui, a gente sempre vai precisar do próximo passo no nosso crescimento, na nossa evolução, porque a vida é isso. A vida, eu costumo dizer, ela não é linear, ela é uma espiral que ascende, faz a gente evoluir, crescer. Não é algo que fica ali, linear, parado no tempo. Então a vida sempre vai te convidar para você resolver o próximo assunto da sua história. Qual é o próximo assunto? Qual é a próxima questão que está em voga? O que precisa ser olhado? E se você estiver disposto em olhar todas as suas questões e não quiser jogar nada para baixo do tapete, sempre vai ter agenda lotada. Você sempre vai ser um terapeuta de agenda lotada se você estiver disponível para isso. Agora, se você começar a não querer olhar suas questões, se você se sentir incomodado com alguma coisa que não está bem na sua vida, a tendência é que o cliente vá embora. Ele não venha. Aí trava tudo, tranca tudo, não flui, tá? Além disso, né, desse olhar, dessa postura interna que temos que ter e essa consciência de que eu não tô aqui para salvar ninguém, eu tô aqui para orientar as pessoas. O terceiro pilar é o do primeiro atendimento. Então eu tenho que saber quais perguntas que eu tenho que fazer para o meu cliente, o que eu tenho que investigar, o que eu tenho que trazer de clareza para ele que ele possa fazer o movimento interno dele, né?
E ter essa estrutura, esse passo a passo. Tipo, o que eu vou fazer no início do atendimento? Como que eu conduzo de forma online? Como que eu conduzo no presencial? O que eu digo primeiro? Início, meio, fim. Tem que estar tudo alinhado, porque senão não vai, gente. Não rola. Então, é extremamente importante que você estruture os passos do seu primeiro atendimento. Tenha suas fichas de consulta na mão, tenha as perguntas ideais na mão, que você vai batendo um papo ali com a pessoa, vai entendendo a história dela, vai sabendo quais são os bloqueios dela, para que aí você consiga aplicar a melhor técnica, fazer o melhor movimento interno com ela, e ela tenha clareza do que está acontecendo e o que ela vai fazer dali para frente. Para que a transformação na vida dela seja real. Ok? Uma outra coisa importante sobre o primeiro atendimento é a gente saber que as pessoas pagam por uma experiência, não por um atendimento nem por uma terapia. Aliás, eu gosto de dizer que as pessoas não gostam de fazer terapia. Mas todo mundo acorda de manhã com uma dor. Todo mundo tem um problema para resolver, uma questão que não está 100% ainda. Como que você vai mostrar para a pessoa que o que você tem pode resolver o problema dela? E isso vale até para divulgação. As pessoas só vão marcar um atendimento com você se elas perceberem que o que você tem para dar para elas é o que elas precisam. Então, por isso que falar ou mostrar para as pessoas a nossa verdade é tão importante, que foi o que eu falei do pilar anterior. Se eu estou vivendo a minha verdade, eu sou verdadeiro na minha comunicação, não tem como enganar ninguém. E aí as pessoas veem através da minha comunicação, da minha verdade, da minha integridade, que eu sou o terapeuta ideal para ajudar elas. Eu preciso no meu atendimento criar uma estrutura, né, uma experiência que gere valor para o cliente. Porque aí o cliente vai pagar o preço que for. Hoje, o meu atendimento é R$800, gente. Se a pessoa quiser marcar um atendimento individual. E eu, agora, tenho 2 semanas para frente de atendimento agendado. Eu sempre tenho cliente. As coisas sempre estão se movimentando. Por quê? Porque eu entendo o valor da minha entrega, o valor que eu entrego no trabalho que eu faço. Eu sei que eu gero uma experiência positiva para o meu cliente. Porque ao longo dos anos eu fui estruturando isso, eu fui organizando a minha experiência com o cliente de maneira que cada vez fique melhor, cada vez evolua mais, né? E o pilar 4 é a gente entender e atender as necessidades do nosso cliente. Quando eu sei como atender as necessidades dele, eu consigo construir uma jornada que traz uma transformação real. Esse cliente vai caminhar no processo de evolução dele passo a passo, enxergando os pontos de melhora, os hábitos que precisam mudar, o que ele precisa evoluir. E eu vou construir com ele essa caminhada. Porque sozinho é muito difícil de a gente enxergar alguns pontos. E neste caso, eu vou potencializar o trabalho de maneira que eu aplique as técnicas certas, na hora certa, no momento ideal, para que a pessoa tenha transformação real na vida dela. Tanto que eu posso, inclusive, depois do primeiro atendimento, oferecer os próximos passos, se eu sei como conduzir esse primeiro atendimento. Eu sei como orientar, eu sei como conduzir, eu sei o que dizer. No final, eu posso oferecer o próximo passo para essa pessoa. Ei, nós vimos isso, isso e isso. No primeiro atendimento, a gente fez isso. Mas é interessante a gente dar continuidade. E aí, você potencializa tudo o que você fez para que a pessoa siga, para que a pessoa continue com você. Então, repassando rapidamente. O primeiro pilar é o da preparação, é você ter o conhecimento e a formação ideal para que você saiba como atender os seus clientes. Depois, a sua postura, você não é salvador, você é terapeuta das pessoas. Depois, primeiro atendimento, que é o pilar 3, estruturar os passos para que você consiga conduzir direitinho. Pilar 4, potencializar para que o cliente tenha uma experiência bacana com você, queira voltar, indique seu trabalho e você possa seguir, inclusive, orientando ele para os próximos atendimentos, os próximos passos que ele vai fazer junto com você. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma terapeuta desesperada que mal começou a sua caminhada como profissional, pedindo ajuda. Ela me mandou: Kátia, eu tô desistindo de ser terapeuta. Não sei o que eu faço. Minha última esperança
é que você me dê alguma dica do que eu posso fazer para não desistir. Há muito tempo eu venho estudando, eu venho me preparando, e depois que eu fiz a minha transição de carreira, as coisas não aconteceram como eu esperava. E assim como essa pessoa, muitas outras ou muitos outros terapeutas já pensaram em largar tudo, em desistir da caminhada, por não saberem o que fazer. Seja porque internamente precisam de algum ajuste pessoal, ou seja porque realmente não sabem o processo, não entendem o que eu falei sobre os 4 pilares. Eu te disse antes que desde 2015, principalmente 2015, eu resolvi realmente orientar outros terapeutas para que eles possam viver da sua missão de vida. Afinal, se você nasceu com este dom, daqui a pouco a gente já vai liberar o link aí do testezinho, inclusive, para você fazer. A vida já te mostrou que para você estar a serviço dela, o seu caminhar é poder orientar outras pessoas. Se o seu propósito é estar a serviço da vida e a vida já te mostrou, através de vários movimentos, de vários sinais, que você está aqui para poder conduzir outras pessoas na caminhada delas, o que te impede de dar esse primeiro passo? De dizer sim para a vida, dizer sim para o seu propósito. Lembra que eu falei antes, lá no início, né? Eu disse sim para fazer um atendimento de terapia com o Bruno. Eu disse sim quando a minha primeira cliente surgiu e eu nem sabia o que eu ia fazer com ela, mas eu fui. E agora a vida está te dando uma oportunidade de você dizer sim novamente para a sua missão, para o seu propósito, que é viver a vida com propósito. Veja, quando você vive a sua vida com propósito, aí sim você consegue realizar a sua missão, que é impactar a vida de outras pessoas. Afinal, se você não está impactando a sua própria vida, você vai se sentir um impostor na arte de orientar outras pessoas. E é por isso que a gente está aqui hoje, para virar essa chave. Porque eu sei que se você fizer minimamente o seu movimento interno e souber como fazer o passo a passo para iniciar com as terapias, você vai conseguir levar essa contribuição para outras pessoas também, né? E agora olha só o que o pessoal comenta sobre esse método do terapeuta do zero, quando eles têm acesso a isso profundamente, lá na comunidade fechada que a gente tem só dos alunos. Veja o que a Lauren comentou lá com a gente. Depois do terapeuta do zero, já estou com o meu certificado em mãos, com o coração preenchido de amor e conhecimentos preciosos armazenados na memória. Em cada atendimento que vou fazer, relembro trechos das aulas da Kátia que me dão suporte, confiança, de que o que eu posso oferecer para a pessoa que busca a minha ajuda vai fazer diferença na vida dela. E como é lindo perceber o quanto as histórias das pessoas se conectam com a minha própria história, ou seja, a terapia também serve para mim. Então, sou muito grata por ter vivido essa jornada no TZ, que a gente chama carinhosamente, né? Obrigada, Kátia, e toda a sua equipe pelo lindo trabalho que desenvolvem, auxiliando tantos terapeutas a darem os primeiros passos com segurança, conhecimento, autoconhecimento e amor. Muita luz a todos em suas caminhadas. Assim como a Cláudia, que também passa para falar que o curso foi muito rico em conteúdo e que deixou ela realmente preparada para começar e fazer os primeiros atendimentos. A Juliana também comentou com a gente que ela iria já começar a atender, né? No começo pretendo atender online, mais para frente trabalhar em consultório também. Os movimentos que venho fazendo são assistir às aulas, palestras, leituras de livros. Ainda estou no caminho do aprendizado, sinto que esse próximo módulo é hora de começar a me expor, fazer ações nas minhas redes sociais para promover meu trabalho. Este curso está realmente sendo um excelente guia, me auxiliando a chegar no meu objetivo, que é ser uma terapeuta de valor. A Jaqueline também comentou com a gente lá. Boa tarde, grupo. Acabei o primeiro módulo e já tive vários insights. O primeiro é que deveria ter feito há muito tempo atrás esse curso. Assim, já teria me tornado uma terapeuta e não uma aplicadora de técnicas terapêuticas. Pois a próxima técnica, o próximo curso é que vai nos salvar, segundo a internet. Kátia Bazan, teu curso é o melhor. Você realmente forma e prepara os terapeutas a serem terapeutas e não aplicadores de técnicas. Obrigada, indo para o segundo módulo. Isso que ela estava só no segundo, né? A Rosa também comentou com a gente que completou um mês de atendimentos, 3 clientes semanais, 2 quinzenais. Estava lá agradecendo também os resultados. Reforço a importância de ter feito o curso Terapeuta do Zero com a Kátia Bazan. O curso é impecável quanto ao conteúdo, formas práticas de realizar os atendimentos.
super recomendo a todos aqueles que procuram nesta atividade uma forma de realização pessoal e profissional, né? Bem, imagine agora você comentando lá na nossa comunidade, nos contando que você deu esse primeiro grande passo, que você está impactando vidas, que você está se realizando, né? Para mim não tem sentimento de maior alegria do que ver você, terapeuta, sendo guiado e fazendo o seu movimento acontecer. Eu e a minha equipe, a gente fica sempre muito feliz quando chegam esses comentários, a gente comemora, a gente inclusive posta lá no nosso grupo da equipe para a gente poder sempre sentir que realmente a gente está no caminho e está podendo conduzir aí os terapeutas na caminhada deles, né? Então imagine que você sabe as perguntas para fazer, como conduzir o processo, como se preparar, como criar uma experiência positiva e principalmente se sente seguro para atender os seus primeiros clientes, né? E eu quero poder te conduzir na sua caminhada e é por isso que a gente vai fazer agora uma condição mega especial para quem está aqui e quer entrar no Terapeuta do Zero neste momento. Então, para esta semana, a gente vai liberar uma condição diferente, especial, para você que está aqui e chegou até esse momento aqui nessa aula. Combinado? Primeiro que você vai ganhar 2 anos de acesso ao treinamento, à formação do Terapeuta do Zero, porque é uma formação para quem está iniciando com as terapias integrativas. Durante esses 2 anos você tem suporte e tutoria, você vai poder comentar no próprio EAD, onde você vai assistir as aulas gravadas, vai ter todo o acompanhamento do meu suporte, né, da minha equipe, da Cíntia, que principalmente está lá, sempre guiando os alunos junto comigo, vai ter a nossa comunidade fechada no Facebook para trocar experiências, plantão de dúvidas que eu gravo frequentemente para aprofundar as dúvidas que são postadas lá dentro do treinamento. O acesso é imediato, ou seja, assim que você faz a sua inscrição, você já recebe no seu e-mail como faz para você acessar as aulas e poder começar a assistir o seu curso imediatamente, tá? E aí, dentro do Terapeuta do Zero, você tem alguns módulos, né, onde nós vamos trabalhar cada pilar em detalhes para que você faça todo o seu movimento e se prepare para os seus primeiros atendimentos, né? O primeiro módulo, então, é o da preparação, onde você vai saber o melhor lugar para atender, eu vou te guiar nisso, como organizar seu consultório, tanto no online quanto no presencial, todos os detalhes, tintim por tintim, para você saber bem direitinho como fazer. A preparação e os cuidados para o atendimento, tanto do terapeuta quanto do consultório, seja online ou presencial. Vamos falar da legislação da nossa profissão, como é que funciona, eu vou detalhar isso. E também vou falar sobre os custos para você atender como terapeuta. Depois, no módulo 2, a gente vai entrar fundo na parte da postura. Qual é a responsabilidade do terapeuta no processo? Hierarquia, posicionamento como profissional, como ter autoconfiança e como se blindar também, né, nesse processo de orientar outras pessoas. Vamos falar de autoestima, vamos falar de você realmente se sentir seguro para fazer esse trabalho dentro do consultório. Vamos falar sobre a relação terapeuta como salvador ou cliente como salvador, porque essas dinâmicas podem acontecer, tá? Como trabalhar a presença do terapeuta e principalmente aquela ansiedade na hora de atender, que é normal no início e que depois vai amenizando, tá? No módulo 3, nós vamos falar sobre o primeiro atendimento. Então, eu vou te guiar na preparação energética do consultório, do terapeuta, como receber o cliente, como iniciar o atendimento, análise, como aplicar a ficha da primeira consulta, dinâmica, todo o processo, desde o início, o meio, até o fechamento, o final do atendimento. E aí ali nós vamos também entender quanto você tem que cobrar pelo seu atendimento. Aí eu vou poder te orientar bem direitinho, vai ter planilha para você ver quais são os seus custos, qual o valor ideal, porque para cada terapeuta e para cada realidade é diferente, não dá para você fazer preço pela média. Isso é um tiro no pé, tá? Porque às vezes você tem uma outra estrutura de trabalho, você tem outros custos que um terapeuta lá de outro lugar é diferente. Não dá para cobrar igual aos outros. Você tem que ter essa clareza também. E é o que eu vou te trazer nesse módulo, tá? No módulo 4, eu vou te ensinar um método para você ajudar as pessoas a liberar crenças limitantes, medos, dúvidas que elas têm, né? E aí vamos falar sobre o que é crença limitante, o que são os paradigmas mentais, faculdades mentais, como confrontar uma crença, como criar uma nova, como usar afirmações positivas que vão ajudar a pessoa nesse processo dela.
E lá também você vai ter acesso a uma meditação especial para liberação de crenças limitantes, onde você pode fazer o seu processo para você sentir, ter a experiência e depois você vai poder levar isso para dentro dos atendimentos também, porque você vai passar pelo movimento interno e aí você vai ter também o conhecimento necessário para auxiliar as outras pessoas, tá? No módulo 5, eu vou entrar fundo na meditação. Eu vou te ensinar como usar a meditação nos atendimentos, um dos recursos mais poderosos de transformação do cliente, tá? Para mim, é uma das técnicas mais importantes que a gente pode usar no consultório. Não tem outra que faça o que a meditação faz. Então, lá você vai saber como fazer, o que fazer e de que maneira você pode colocar esse recurso dentro dos seus atendimentos, tá? Vou te trazer a ideia do que é, como funciona, os estudos, o passo a passo e como usar as meditações nos atendimentos, além de ter algumas práticas de desprogramação de traumas, tá? Que são bem interessantes de fazer e que trazem muito resultado para casos específicos que eu explico direitinho lá como funciona. No módulo 6, eu vou trazer alguns casos de consultório. E aí, junto com você, nós vamos analisar 7 casos reais de clientes que eu atendi há muito tempo, não são casos tão recentes, tá? Para preservar a identidade dos clientes, mas eu peguei casos bem antigos e fiz toda uma análise no tempo de hoje, assim, como que eu faria, o que eu faria, como eu conduziria, né? Eu trago um pouco do olhar sistêmico também, que eu acho essencial, porque a vida começa na origem. Se eu não trato questões relacionadas à relação entre pai e mãe e à origem, é difícil abrir espaço para o resto. Então, eu vou dar algumas orientações bem simplesinhas ali para você começar a trazer uma clareza maior para os movimentos que o cliente vai trazer para os atendimentos, tá? E aí você vai ter algumas noções de como conduzir o seu primeiro atendimento nas mais variadas situações, tá? Para fechar, nós temos o módulo de conclusão, onde você vai ter uma avaliação, uma autoavaliação para fazer, e aí você seguindo todos os passos que eu digo lá no módulo de conclusão, a gente envia o certificado virtual, que aí a minha equipe vai te orientar para você receber o seu certificado de formação no Terapeuta do Zero. O Terapeuta do Zero é uma formação com 30 horas de estudo, só que são 30 horas ultra aproveitáveis. Não é só para você passar pelo conhecimento, é para você vivenciar, é para você ter a experiência do conhecimento na prática. Porque de nada adianta você ter 1000 horas de estudo e ter uma confusão na hora de aplicar o que você aprendeu. Lá não, você vai ser guiado para botar em prática tudo o que eu for te ensinando. Por isso que a gente tem todo um processinho lá, onde você passa por algo que a gente vai explicar no final, para depois receber seu certificado. É muito importante isso, porque a gente quer que a galera vá para ação mesmo. Não é só estudar por estudar, é estudar e colocar em prática, porque é isso que vai te dar segurança. Não adianta você ter um monte de certificado pendurado na parede e se sentir inseguro para atender. Concorda? Para mim, pelo menos, não faz diferença nenhuma ter um monte de certificado. O que fez diferença na minha vida foi ter ido para o consultório, atendendo 1 a 1, tá? Olho a olho com o meu cliente. Isso sim fez diferença. E é isso que eu estimulo lá dentro, que você vá caminhando, passando pela experiência, se preparando, para no final do treinamento você estar 100% preparado para atender seus primeiros clientes, tá? Também vou te passar lá um checklist que eu chamo de mandala do Terapeuta do Zero, onde você vai ter lá um guia bem passo a passo para retomar pontos importantes que foram estudados dentro do treinamento e que vão te guiar para esse início também, tá? Só que olha só, não é só isso, né? Caraca! Esse treinamento tem tudo, né? Além de tudo que eu te falei aqui, você também vai receber o curso de cristais, cromoterapia e alinhamento de chakras, para você ter essas técnicas que vão potencializar os seus atendimentos. Você vai receber o curso de radiestesia e uso do pêndulo. Você vai também receber um bônus mega especial que eu preparei para esta semana, que são algumas dicas para você divulgar o seu trabalho, uma aula especial lá para você aprimorar e potencializar a divulgação do seu trabalho, como também eu vou te dar algumas orientações de como iniciar a sua divulgação pelo Instagram. Quais são os primeiros passos do terapeuta para você começar a se mostrar lá no Instagram, perder o medo de se expor, os primeiros posts, como se comunicar com as pessoas de um jeito que desperte o interesse delas, para que no médio ou longo prazo elas se tornem seus clientes. Só que essas aulas são só para quem se inscrever esta semana, tá, gente?
Então, eu já vou pedir para a equipe colocar o link aí, vai estar também na descrição aqui do vídeo. Acesse para se inscrever hoje mesmo para garantir seu acesso com esses bônus especiais. Porque, ó, a semana passa voando e quando vê, acabou, não tem mais, e aí você vai perder esses 2 bônus especiais que a gente preparou só para quem se inscrever esta semana. Depois não tem mais, tá? Certo? Além disso, nós temos uma comunidade fechada no Facebook para trocar experiências, compartilhar resultados. E no final do treinamento, quando você passar por todas as etapas, você tem o seu certificado virtual que a minha equipe manda para o seu endereço. Certo? Lembrando que você vai ter todos os passos para você ter um guia que vai te orientar para atender os primeiros clientes de forma profissional. Vai saber tudo, tintim por tintim, que precisa ser feito. Vai ter suporte, tutoria, acesso por 2 anos para você ver e rever as aulas quantas vezes quiser. Ao se inscrever, os dados de acesso já são enviados para o seu e-mail para você começar os seus estudos imediatamente. E além disso, você recebe esses presentes super especiais. Tem caso de consultório, método de liberação de crença, meditação, desprogramação de traumas. Caramba, gente, o curso é muito completo mesmo, tá? Eu até nem gosto de usar a palavra curso, porque parece que é uma coisa muito simples, mas não é. É uma formação completa que tem tudo o que o terapeuta precisa para atuar com as terapias integrativas e atender os primeiros clientes com confiança. E não é só isso, tá? Eu preparei mais uma condição mega especial para quem tá aqui, porque vocês merecem, né? Quem chegou até aqui merece ter mais um presente especial aí, que é um cupom de desconto. Se a gente fosse calcular o terapeuta do zero, o treinamento, a formação em si, com o conteúdo que já tem lá, mais o que você vai receber, que é o curso de cristais, cromoterapia e alinhamento de chakras, mais o radiestesia, só isso, se a gente fosse calcular separado, você teria que investir mais de R$1.000. Certo que sim. Isso eu nem tô considerando as 2 aulas que eu vou te dar de presente sobre divulgação e sobre Instagram, né? Que são mais 2 presentes especiais aí para quem se inscrever essa semana. E isso não é tudo. Até bem pouco tempo, o investimento, o valor do terapeuta do zero era R$647. Só que a gente resolveu fazer uma condição especial para quem se inscrever agora, por apenas R$398 à vista, ou seja, quase 50% de desconto. Você vai ter acesso a tudo isso que eu te falei e mais, vai ter uma formação completa para você saber tudo o que precisa para atuar com as terapias. E esse valor ainda pode ser parcelado em 12 vezes no cartão de crédito. Menos de R$40 por mês, gente. Poxa vida, né? É imperdível. Se você tá aqui e se você quer iniciar com as terapias, aproveita essa condição especial, porque como eu disse, é só essa semana, é por pouquíssimo tempo. Depois acabou e não tem mais acesso aos bônus. Combinado? Então já pega o link aí, faz a sua inscrição agora, aproveita os bônus, aproveita o acesso e já começa a fazer seus estudos agora mesmo para você se preparar aí para atender o quanto antes, porque ó, tem uma galera lá fora esperando, tem muita gente precisando de você. Enquanto você fica com dúvida, com medo, com receio, tem um monte de gente lá fora sofrendo, esperando você começar. Eu digo até que para cada talento existem pessoas que estão esperando o que você tem para contribuir. Você tem um talento único seu, o seu jeito de orientar, o seu jeito de conduzir. E quando você se encontra nisso, há pessoas lá fora esperando por você. Mas você precisa confiar nesse talento, nesse dom que você carrega. E eu sei que o terapeuta do zero vai poder te guiar nisso, porque você vai revelar esse poder, esse potencial que você tem dentro de você. Então já clica no botão aí, aperta no botão, aperta no link e vem com a gente aí nessa oportunidade, certo? E eu tô te esperando aqui do outro lado. Mas antes de finalizar esse nosso encontro, eu quero falar sobre algumas dúvidas muito comuns e que talvez você esteja se perguntando nesse exato momento. Então, bora lá para as dúvidas. Bom, muitas pessoas perguntam, Kátia, depois que eu terminar o terapeuta do zero, eu posso iniciar com os atendimentos? Sim, você vai estar apto e pronto para atuar com as terapias integrativas. Então, passe por todo o treinamento, estude, né, aplique na sua vida, porque vários conteúdos que tem lá, você vai ser estimulado a aplicar na própria vida. E assim que você finalizar, solicite o nosso certificado e você já está prontinho para começar a atender os primeiros clientes. O terapeuta do zero também ensina técnicas de terapia integrativa? Sim. Lembra que eu falei que você vai ter o método de liberação de crenças, vai saber como usar a meditação nos atendimentos,
curso de cristais, cromoterapia, alinhamento de chakras e o radiestesia. Então, sim, você vai ter acesso a essas práticas, a essas técnicas, que foi com essas que eu comecei também e que me orientaram muito aí no meu começo como terapeuta, assim como os alunos que você viu aqui nos comentários que foram postados na comunidade e que já estão atendendo os primeiros clientes com confiança. Posso usar outras técnicas ou técnicas que eu tenho e mais o que eu vou aprender no Terapeuta do Zero? Sim, você vai conseguir adequar suas técnicas àquilo que eu for te ensinar. Se você já tem práticas de terapia que você usa, mas você está perdido nas perguntas, na condução do atendimento, no processo, esse treinamento vai ser excelente para você. Porque essa formação vai trazer o que você não teve nas outras. O procedimento, o passo a passo, a estrutura do atendimento, que vai te guiar para que você faça os seus primeiros atendimentos com segurança também. Meu trabalho consome muito meu tempo, não consigo estudar as terapias. O que fazer, né? Olha, como eu disse, você precisa organizar na sua agenda um momento que você vai se dedicar para os estudos. E aí depende muito da logística que fica melhor para cada um. Tem pessoas que gostam de tirar 30 minutos por dia, tem pessoas que preferem tirar um dia na semana e estudar durante 1 hora, 2. Você vai precisar estruturar isso. Se ser terapeuta, se atuar nessa área e se esse conhecimento é importante para você, você vai encontrar um bom jeito. É só uma questão de parar, pegar papel, pegar caneta ou pegar uma agenda mesmo, né? Às vezes uma agenda física e botar no papel ali os seus compromissos, como que tá o seu tempo. E esse é um exercício bem poderoso, inclusive, tá? Que eu faço às vezes para organizar a minha rotina. Organize bem a sua rotina, coloca no papel as suas tarefas diárias, deixando espacinhos ali para você, né, saber que tem dias que são diferentes, tem dias que a dinâmica é diferente, mas aí você vai saber bem direitinho quando que vai ser o melhor momento para você estudar. Porque todo mundo tem 1000 coisas para fazer, mas aí é uma questão também de prioridade. Se isso é uma prioridade para você, você vai achar um bom jeito de poder se organizar e estudar no melhor momento no seu dia a dia ou num dia na semana, como eu falei. Como começar se hoje eu trabalho numa área que não tem nada a ver com terapia integrativa? Bom, nesse caso, você vai atuar nas horas vagas e não tem problema de você atuar num outro tipo de trabalho, numa outra profissão diferente. Como você vai se preparar para fazer o seu trabalho como terapeuta? Aí você vai conciliando, vai estudando, vai se preparando, vai tendo experiência, né? E como eu disse no início, você pode conciliar 2 coisas ao mesmo tempo. Basta você organizar o seu tempo, como eu disse, inclusive na resposta da pergunta anterior, que aí você vai trabalhando nas horas vagas, no tempo que você tem, com as terapias e vai atuando com a outra profissão no seu tempo, né, do dia a dia ali que você já está acostumado. Então é uma questão de se organizar mesmo, porque a maioria começa assim, atuando numa área e nas horas vagas atende como terapeuta. Kátia, eu não tenho como pagar o curso agora, o que eu faço, né? Veja, é uma parcelinha de menos de R$40 por mês. É aquele cafezinho que você deixa de tomar e que você pode tomar em casa um dia na semana para você poder investir naquilo que é a sua missão e naquilo que vai te realizar como profissional. Será que não vale a pena? Será que realmente a questão é financeira? Quase 100% das vezes não é o financeiro. É a sua confiança que fica abalada. São os medos que te travam. Mas lá no Terapeuta do Zero, você vai ter um guia, você vai ter um passo a passo. Então, veja se realmente a questão é financeira. Às vezes é, mas na maioria das vezes não é. É porque de bate-pronto a gente diz, eu não tenho dinheiro. E coloca sempre a culpa no coitado do dinheiro. E às vezes se a gente der um jeitinho aqui, apertar ali, a gente consegue, mas tudo no seu tempo. Se você percebe que não é o seu momento, de repente a questão nem é financeira, é porque não chamou atenção, não é agora, não é nesse tempo. E eu não tô aqui para forçar a barra para ninguém, gente, pelo amor de Deus, tá? Tudo que eu não quero é que você faça força para estar no Terapeuta do Zero, que você dê um jeito de estar. Mas as pessoas que estão aqui, que estão comprometidas, eu resolvi abrir uma condição diferente, especial. E se você puder entrar agora, beleza. Se você não puder, beleza. Você só vai perder os bônus que eu falei. Mas o treinamento vai ficar liberado para você comprar em outro momento. A gente não pretende fechar ele, sabe? Talvez eu feche daqui a um tempo, talvez não sei, né? As coisas podem mudar, a vida muda, lembra? Ela é uma espiral, ela não é linear, então eu não sei o que pode acontecer. Mas, por hora, a gente não pretende fechar, porém, os bônus que eu falei aqui são só para esta semana, certo?
avalie, sinta com seu coração. Se esse for seu momento, vem com a gente, que eu tenho certeza que você vai gostar muito da experiência que você vai ter lá no Terapeuta do Zero. Dúvidas, Kátia? Com quem eu falo? Bem, nós temos a nossa equipe aqui, uma das pessoas responsáveis é a Cíntia, que está aqui com a gente há muito tempo já, ela é um braço direito aqui junto comigo, ela vai orientar, vai conduzir vocês no que for preciso, nas dúvidas que você tem. Então, até vou pedir para colocar nos comentários aí o nosso número de WhatsApp para você falar conosco, caso precise. E aqui embaixo na descrição também vai ter o nosso contato de WhatsApp para você poder falar conosco, perguntar o que for preciso e tirar as suas dúvidas. Kátia, eu não sei se o método vai funcionar para mim. Será que eu tento? Bom, o método ele foi desenhado a partir da minha experiência e da experiência de mais de 2.500 alunos. Então, eu posso te garantir que ele está mega validado. E eu só te mostrei alguns comentários. A gente tem centenas de comentários dos terapeutas do zero, contando sobre esse primeiro passo que deram, sobre a sua caminhada como profissional e o que mudou para eles, né? Se você sentiu que a minha mensagem, que aquilo que eu te trouxe hoje tocou seu coração e que você está preparado para dar esse passo tão importante na sua vida, eu imagino que o método vai funcionar sim, porque ele funcionou para mais de 2.500 alunos, então não é para você que não vai funcionar. Eu acredito que só não funciona para quem não estuda. Quem não olha os vídeos, quem não acessa o conteúdo, aí eu acho que o método não funciona mesmo, né? Mas é uma questão de comprometimento, não é uma questão do método. E aí, cada um sente o melhor momento e o que realmente quer para si. Se é iniciar com as terapias, eu tenho certeza que esse treinamento vai te guiar de forma muito satisfatória e você vai ver que os resultados de você se sentir confiante, seguro para atender, vão vir. Como divulgar o trabalho das terapias? Como usar o Instagram para divulgar se eu tenho vergonha de aparecer? Bem, quanto a isso, eu preparei um bônus especial para quem entrar no Terapeuta do Zero, onde a gente vai poder falar mais sobre essas questões, né? Uma dica importante sobre ter vergonha, né? Sobre não conseguir falar diante da câmera ou mesmo expor o seu trabalho nas redes sociais é: o seu propósito como terapeuta tem que estar acima dos seus medos e da sua insegurança. Quando você se agarrar a esse propósito de viver com propósito e de levar sua mensagem para o mundo, muito provavelmente você vai perder essa vergonha aos poucos. Todo mundo fica com aquela insegurança, aquele receio de aparecer, de mostrar, né? É normal, mas isso não pode te travar. Isso tem que ser um impulso para você dar esse passo tão importante na sua vida. E lá no Terapeuta do Zero eu vou te guiar com algumas orientações, com algumas dicas para que você expanda mais o seu trabalho e as pessoas te encontrem. Basta você apertar no botão aí ou no link, fazer a sua inscrição e vir com a gente nessa oportunidade, aproveitando todos os bônus e essa condição especial que a gente preparou especialmente para você que está aqui. Combinado? Tô te esperando aqui do outro lado. Se tiver alguma outra pergunta ou dúvida, manda pra gente no WhatsApp que a gente te orienta. A gente tem um período de horário comercial e a gente tem muita demanda, tá? Então tenha paciência, porque às vezes pode demorar um pouquinho pra gente te responder, mas assim que possível a gente responde aí as suas dúvidas e te orienta no que for preciso para você aproveitar e vir conosco no Terapeuta do Zero. Certo? Um beijo no coração e eu espero você lá no nosso treinamento ou numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!